Frei Marconi, o senhor está deixando o Santuário de São Francisco, deixando de ser reitor em Canindé. Mas o senhor teria mais um tempo aqui no santuário. Essa decisão parte realmente do senhor? Pois é, veja bem, um frade é alguém que está numa fraternidade. Eu estou numa fraternidade que é a província franciscana. Eu tenho que estar em sintonia com ela, eu tenho que obedecer aos meus superiores, mas o frade também tem a sua vida pessoal. Por exemplo, alguns laços familiares. Eu estou precisando de cuidar de alguém que cuidou da minha mãe. Então, a primeira motivação para sair de Canindé é a debilidade de uma pessoa que eu devo muito e que está sem ninguém para cuidar dela mais de perto. Então, a primeira decisão nasce dessa necessidade, né, de Laços familiares. de laços familiares, tá certo? Depois, a minha intenção de aprofundar também os estudos sobre São Francisco. É a minha paixão, e eu gostaria de aproveitar também uma escola que nós temos, quer dizer, os franciscanos, os capuchinhos têm no Rio Grande do Sul, ou em outro lugar, de acordo com as possibilidades, para aprofundar alguns temas fundamentais de São Francisco. Eu creio que, como frade, que tem uma experiência, que tem uma caminhada, né, um frade já que tem uma certa idade, a gente não pode deixar de buscar as fontes. Enquanto mais idoso a gente fica, é importante que a gente busque as fontes espirituais que inspirem, inclusive, o envelhecimento, para a gente envelhecer com sabedoria, com esperança e também sendo motivador para outras pessoas, sobretudo para os frades mais jovens. Então, esta é uma segunda intenção. Mas Deus é sempre misericordioso. E como cristão, como franciscano, eu também tenho vontade de ainda fazer uma presença, de dar uma presença em algum lugar da ordem, onde a ordem precisar, talvez até fora do Brasil. Nesse sentido, há realmente um sonho meu de uma presença na África, mas vai depender também de muitos fatores. Primeiramente, esse momento primeiro de aprofundamento de algumas coisas, de alguns elementos franciscanos, mas também da própria saúde, mas se Deus me der mais vida e mais saúde, eu estarei disposto a servir a ordem, por exemplo, ou no Marrocos, que é uma presença importante no mundo árabe, ou talvez no outro lugar onde a ordem precise também de alguém que possa contribuir. Isso num segundo momento. No segundo momento, né? No primeiro momento, eu quero assim estar mais próximo daquela pessoa que eu disse a você. Ela está onde agora? Na minha cidade de Caruaru. Não que eu vá para Caruaru, porque a cidade de Caruaru não tem convento, mas nós temos conventos próximos, onde eu posso passar uns dias lá e voltar, justamente para dar esse suporte nesses momentos tão difíceis desta pessoa. Frei Marconi, quanto tempo aqui em Canindé? São 5 anos. 5 anos. Dia 8 de janeiro fez agora 5 anos que eu estou em Canindé, né? Fechando assim um ciclo importante, depois dos Frei João Hamilton, né? E certamente virá alguém à altura, muito melhor, para que possa dar continuidade a esta missão tão importante da província, nesta igreja de Fortaleza, neste santuário de São Francisco das Chagas de Canindé. Para mim, pessoalmente, até eu dizia quando cheguei aqui em 2015, que Canindé seria a minha pós-graduação, né? Pós-graduação em evangelização, em missão, e de fato aprendi muito. Em primeiro lugar, eu sempre me encantei e não deixo de me encantar pela realidade, vamos dizer assim, impactante que é a Romaria. A Romaria carrega uma riqueza espiritual muito forte, de homens e mulheres pobres, como é a nossa realidade, que buscam sentido para a sua vida, buscam realmente fortalecer esta realidade fundamental do ser humano, que é a fé. E a fé, a gente sabe, fé num Deus que se revela. E São Francisco é também uma revelação para o povo sofrido, o povo pobre desse norte e nordeste e tantos lugares do Brasil. A expressão das chagas mostra profundamente o sentido daquilo que é o sofrimento humano, mas ao mesmo tempo no sofrimento a esperança. Então, nesse sentido, eu busquei captar profundamente para a minha vida o sentido das romarias. Aprendi muito. E também me doei profundamente naquilo que foi possível, dentro dos meus limites, dentro de uma realidade que exigiu muito. Por exemplo, nós temos a realidade administrativa, no tempo de mudanças econômicas. E, graças a Deus, respaldado pela arquidiocese, pelo senhor arcebispo, eu pude aprender muito como membro do Conselho Econômico da Arquidiocese, depois como vigário
episcopal dessa região sertão, nós estamos. Então, aprendi muito e fui profundamente bem acolhido. E creio que também deixo vamos dizer, uma conexão muito forte com a atual realidade do santuário e a arquidiocese, enquanto aquela que, de fato, gerencia a realidade tanto pastoral como administrativa das realidades que são a arquidiocese, esse centro de custo, inclusive, que é o Santuário São Francisco. Uma coisa que eu já falei desde o começo que eu cheguei aqui era justamente a gente adequar as estruturas que nós temos de acolhimento dos romeiros às necessidades de mobilidade, a melhoria, né? Por exemplo, banheiros mais próximos, e nós temos um projeto pronto aqui para a quadra da gruta. Falta dinheiro. Pois, falta recursos, né? E depois, as melhorias nos dois abrigos, um, inclusive, está fechado. Nós temos também a própria realidade da quadra da gruta, que deve ser melhorada, mais embelezada, com acessibilidade, porque a grande maioria dos romeiros é constituída de pessoas mais idosas, e, de fato, os idosos mantêm a tradição, e os novos vão atrás, né? Nós sabemos que muitos daqueles que acreditarão em Deus e farão esses caminhos têm a ver com a sua conexão com os mais idosos, com o testemunho dos mais idosos. Então, de fato, eu diria que o que me dói é não poder ter condições de adequar muitas áreas, vamos dizer assim, para a realidade da mobilidade e da melhoria do acolhimento aos nossos irmãos romeiros. Mas eu creio que no futuro isso vai melhorar. Creio profundamente em melhores pensamentos, em, vamos dizer assim, capacidades mesmo administrativas para movimentar, não é isso? Mas nós fizemos o possível, né? Cuidando daquilo que nós encontramos, né? Fizemos algumas coisinhas, não tão grandes, né? Mas eu creio que nós tivemos algumas coisas importantes. Por exemplo, a dimensão da espiritualidade. Nós procuramos cuidar, sobretudo, numa temática que fosse anualmente vivenciada, desde o começo do ano, a partir da festa passada, como neste caso, no caso este ano. A dimensão da Eucaristia para São Francisco e o nosso compromisso com os que sofrem a partir da nossa fé em Jesus Cristo presente, real, na Eucaristia, né? Então, a dimensão espiritual, a gente tentou fazer algumas coisas. Também a dimensão de divulgação do nosso santuário. Nós temos que reconhecer que fizemos, claro, algumas coisas, por exemplo, a conexão com os meios de comunicação, o uso das mídias sociais, a transmissão diária da Santa Missa pela internet, pelo YouTube e por nossa página. Estamos ainda procedendo à melhoria e à otimização de nossa página web, dentro daquilo que é a realidade de mídias no mundo de hoje. Mas temos muito a fazer e eu tenho certeza que os confrades que virão farão isso com maior capacidade, com maior empenho do que eu tive. Quero agradecer aqui a tanta gente que me ajudou a fazer isso, né? Eu não fiz sozinho, nada se faz sozinho. Agradecer aos meus confrades, o apoio recebido em todos os sentidos e depois aos nossos colaboradores e a tanta gente da cidade que estava com a gente, que não deixou a gente sozinho. Desejar boa sorte, né, nas questões familiares e também na nova missão que o senhor, como frade, como religioso, como homem de Deus, assume, né, diante aí o trabalho e também o compromisso. Eu agradeço também a vocês, viu, sobretudo, que fizeram comigo um trabalho bonito de divulgar as coisas, né? Você, o Tacílio, o pessoal do Sistema de Comunicação e das páginas aqui de Canindé, de tantas mídias bonitas, né? Mas digo a vocês que continuemos, né? Muito animados. Eu creio que é uma palavra fundamental que São Francisco quer colocar nesse momento, através da minha pessoa, é justamente a gente ver a realidade com simpatia, o mundo com simpatia. Jamais ver o mundo como pessoas de igreja mesmo que falam, o mundo está perdido, não tem mais jeito, só Jesus na causa, e coloca um bocado de dificuldade. Não, olhar o mundo com simpatia. Tem muita gente boa, querendo o bem. Tem muita gente que está querendo um mundo melhor. E esse mundo melhor começa no coração da gente, quando a gente começa a acreditar que Deus criou cada pessoa para ser instrumento dele. Cada pessoa carrega uma potencialidade. Existem pessoas ruins, pessoas que foram marcadas pelo mal,
mas existe muita gente boa e eu quero agradecer a todos aqueles que foram bons comigo e me ajudaram também a ser um pouco melhor. O mês que o senhor deixa Canindé é março, todo dia já tem? Não, ainda não. Vai depender, então, justamente da reunião do Conselho da Província, que nós chamamos de o definitório provincial, né? E então nós teremos o definitório com as decisões e logo em seguida, não é? Mas eu já estou preparando as coisas, por exemplo, colocando em ordem o que é necessário para prestar conta, não é? E os encaminhamentos, né? Afinal de contas, a gente não sai assim, sem, é apenas sair para dar continuidade a um outro processo e a gente vem em outros frases, né? Não há uma ruptura. É claro, há uma nova realidade, mas é a missão que não termina e que já começou há muito tempo atrás.